Parte 1. Onde começa a estrada para a realização. Capítulo 1. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Em algum lugar deste livro você vai encontrá-la, de repente, surpreendentemente e com um choque de reconhecimento que vai mudar toda a sua vida. Quando encontrá-la, você vai descobrir seu segredo. Vai descobrir que ela carrega consigo um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro. Esse talismã invisível tem dois poderes incríveis, o de atrair riqueza, sucesso, felicidade e saúde e o de repelir essas coisas, privá-lo de tudo o que faz a vida valer a pena. É o primeiro desses poderes, a AMP, que permite a alguns homens subirem ao topo e lá permanecerem. É o segundo que mantém outros homens por baixo durante toda a vida. É a AMN que puxa outros homens para baixo quando eles chegam ao topo. Talvez a história de S. Bairro Fuller ilustre como isso funciona. Somos pobres, não por causa de Deus. S. Bairro Fuller era um dos 7 filhos de um agricultor arrendatário negro na Louisiana. Começou a trabalhar aos 5 anos de idade. Quando tinha 9 anos, conduzia mulas. Não havia nada de incomum nisso, as crianças da maioria dos agricultores arrendatários começavam a trabalhar cedo. Essas famílias aceitavam a pobreza como sua sina e não buscavam nada melhor. O jovem Fuller era diferente de seus amigos por uma coisa: ele tinha uma mãe incrível. Sua mãe recusou-se a aceitar aquela existência precária para seus filhos, embora fosse tudo o que conhecia. Ela sabia que havia algo de errado com o fato de a família dela mal conseguir sobreviver em um mundo de alegria e abundância. Ela costumava falar com o filho sobre seus sonhos. Não devemos ser pobres, S.B. costumava dizer. E nunca me deixe ouvir você dizer que é a vontade de Deus que sejamos pobres. Somos pobres, não por causa de Deus. Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Ninguém tinha desenvolvido um desejo de ser rico. Essa ideia ficou tão profundamente arraigada na mente de Fuller que mudou toda a sua vida. Ele começou a querer ser rico. Mantinha a mente no que queria e longe do que não queria. Assim, desenvolveu um desejo ardente de ficar rico. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro, concluiu, era vender algo. Escolheu sabão. Por 12 anos, Fuller vendeu sabão de porta em porta. Então ficou sabendo do leilão da empresa que o abastecia. O preço da firma era $150 mil. Em 12 anos de vendas, poupando cada centavo, tinha economizado $25 mil. Foi acordado que depositaria seus $25 mil e obteria o saldo de $125 mil num prazo de 10 dias. No contrato, constava a cláusula de que, se Fuller não levantasse o dinheiro, perderia o depósito. Durante seus 12 anos como vendedor de sabão, S. Bairro Fuller tinha obtido o respeito e a admiração de muitos homens de negócios. Então foi até eles. Obteve dinheiro de amigos pessoais, grupos de investimento e companhias de empréstimo. Na véspera do 10º dia, tinha levantado $115 mil. Faltavam $10 mil. Em busca da luz. Eu tinha esgotado todas as fontes de crédito que conhecia, recordou. Já era tarde da noite. Na escuridão do meu quarto, me ajoelhei e rezei. Pedi a Deus para me levar a uma pessoa que me desse $10 mil a tempo. Disse a mim mesmo que andaria pela rua 61 até ver a primeira luz em um estabelecimento comercial. Pedi a Deus para fazer da luz um sinal indicando sua resposta. Eram 11 da noite quando S. Bairro Fuller percorreu a rua 61 de Chicago. Finalmente, após várias quadras, ele viu uma luz no escritório de um empreiteiro. Entrou. Lá, sentado à mesa, cansado de trabalhar até tarde da noite, estava um homem que Fuller conhecia ligeiramente. Percebeu que precisaria ser ousado. Você quer ganhar $1.000? Perguntou Fuller sem rodeios. O empreiteiro ficou muito surpreso com a pergunta. Sim, ele disse. É claro.
Então faça um cheque de $10.000 e, quando eu trouxer o dinheiro de volta, trarei mais $1.000 de lucro. Fuller lembra de ter dito àquele homem. Ele forneceu ao empreiteiro os nomes das outras pessoas que tinham lhe emprestado dinheiro e explicou em detalhes qual era exatamente o empreendimento. Vamos explorar o segredo do sucesso dele. Naquela noite, antes de ir embora, bairro Fuller tinha um cheque de $10.000 no bolso. Subsequentemente, obteve o controle acionário não só daquela empresa, mas de outras 7, incluindo 4 de cosméticos, uma indústria de meias, uma fábrica de rótulos e um jornal. Quando lhe pedimos para explorar conosco o segredo do sucesso, respondeu nos termos da declaração de sua mãe muitos anos antes. Somos pobres, não por causa de Deus. Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Vejam, ele nos disse, eu sabia o que queria, mas não sabia como conseguir. Então li a Bíblia e livros inspiradores com um propósito. Rezei pelo conhecimento para alcançar meus objetivos. 3 livros desempenharam um papel importante na transmutação de meu desejo ardente em realidade. Foram eles: 1. A Bíblia, 2. Quem pensa enriquece, e 3. O segredo das eras. Minha maior inspiração vem da leitura da Bíblia. Se você sabe o que quer, está mais apto a reconhecer quando vê. Quando você ler um livro, por exemplo, vai reconhecer oportunidades para ajudá-lo a conseguir o que quer. Bairro Fuller carregava consigo o talismã invisível com as iniciais AMP gravadas em um lado e a MN do outro. Ele virou o lado da AMP para cima e coisas incríveis aconteceram. Conseguiu transformar em realidade ideias que anteriormente eram meros devaneios. Agora, o importante a se notar aqui é que Fuller começou a vida com menos vantagens do que a maioria de nós. Mas ele escolheu uma grande meta e se dirigiu para ela. Claro, a escolha do objetivo era individual. Nestes tempos e neste país, você ainda tem o direito pessoal de dizer: isto é o que eu escolho. Isto é o que eu mais quero realizar. E, a menos que seu objetivo seja contra as leis de Deus ou da sociedade, você pode alcançá-lo. Você tem tudo a ganhar e nada a perder tentando. O sucesso é alcançado e mantido por quem continua tentando com a MP. O que você tenta alcançar cabe a você. Nem todo mundo quer ser um bairro Fuller, responsável por grandes indústrias. Nem todo mundo escolheria pagar o alto preço de ser um grande artista. Para muitos, as riquezas da vida são bem diferentes. Uma habilidade na vida cotidiana que contribui para uma vida feliz, cheia de amor, é sucesso. Você pode ter essa e outras riquezas também. A escolha é sua. Porém, quer o sucesso signifique ficar rico como bairro Fuller ficou, quer seja a descoberta de um novo elemento em química, ou a criação de uma peça musical, ou o cultivo de uma rosa, ou cuidar de uma criança, não importa o significado de sucesso para você, o talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e a MN do outro pode ajudá-lo a alcançar. Você atrai o que é bom e desejável com a MP. Você repele com a MN. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas e se eu tenho uma deficiência física? Como uma mudança de atitude pode me ajudar? Você pode perguntar. Talvez a história de Tom Dempsey, um garoto com deficiência congênita, lhe dê a resposta. Tom nasceu sem a metade do pé direito e apenas um toco de braço direito. Quando garoto, queria praticar esportes como os outros meninos. Tinha um desejo ardente de jogar futebol americano. Por causa disso, seus pais mandaram fazer um pé artificial para ele. Era de madeira. Foi revestido com uma chuteira especial de futebol americano. Hora após hora, dia após dia, Tom praticou chute com o pé de madeira. Tentava constantemente fazer gols de campo de distâncias cada vez maiores. Tornou-se tão proficiente que foi contratado pelo New Orleans Saints. Os gritos de 66.910 torcedores puderam ser ouvidos por todos os Estados Unidos quando, nos últimos 2 segundos do jogo, Tom
Dempsey, com sua perna aleijada, chutou um gol de campo de 63 jardas, quebrando o recorde. Foi o gol de campo mais longo já chutado em um jogo de futebol americano profissional. Deu aos Saints um placar vitorioso de 19-17 sobre o Detroit Lions. Fomos derrotados por um milagre, disse o treinador do Detroit Lions, Joseph Schmidt. E, para muitos, foi um milagre, uma resposta a uma prece. Tom Dempsey não chutou aquele gol de campo, foi Deus que chutou, disse Wayne Walker, zagueiro do Detroit Lions. Interessante. Mas o que a história de Tom Dempsey tem a ver comigo, você poderia perguntar. Nossa resposta seria, muito pouco, a menos que você desenvolva o hábito de reconhecer, relacionar, assimilar, usar princípios universais e adotá-los para si. E então seguir adiante com a ação desejável. E quais princípios você poderia aplicar a partir da história de Tom Dempsey, quer seja deficiente físico, quer não? Eles podem ser aprendidos e aplicados por crianças e adultos. A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com a MP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática. 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 Esforço e trabalho podem se tornar divertidos quando você estabelece metas desejáveis específicas. Em cada adversidade, existe uma semente de benefício igual ou maior para aqueles que são motivados pela MPA. Se tornarem realizadores. O maior poder do homem reside no poder da prece. Para aprender e aplicar esses princípios, vire o seu talismã invisível com o lado AMP para cima. Quando Henley escreveu as linhas poéticas, "Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma", ele poderia ter informado que somos mestres do nosso destino porque somos mestres, primeiro, de nossas atitudes. Nossas atitudes moldam nosso futuro. Essa é uma lei universal. O poeta poderia ter nos dito com grande ênfase que a lei funciona sejam as atitudes destrutivas, sejam construtivas. A lei afirma que podemos traduzir em realidade física pensamentos e atitudes mantidos em nossa mente, não importa quais sejam. Traduzimos pensamentos de pobreza em realidade tão rapidamente quanto pensamentos de riqueza. Porém, quando nossa atitude conosco é grandiosa e nossa atitude com os outros é generosa e misericordiosa, atraímos grandes e generosas porções de sucesso. Um homem verdadeiramente grande. Considere o exemplo de Henry J. Kaiser, uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida porque sua atitude em relação a si mesmo foi grandiosa. Empresas identificadas com o nome Henry J. Kaiser detêm ativos de mais de $1 bilhão. Porque ele foi generoso e misericordioso com os outros, os mudos vieram a falar, os aleijados foram restabelecidos para vidas produtivas e centenas de milhares de pessoas receberam tratamento hospitalar a um custo muito baixo. Tudo isso cresceu a partir de sementes de pensamento plantadas dentro dele por sua mãe. Mary Kaiser deu ao filho Henry a dádiva inestimável. Também ensinou-o a aplicar o maior valor da vida. 1. 2. A dádiva inestimável. Após a jornada de trabalho diária, Mary Kaiser passava horas como enfermeira voluntária, ajudando os desvalidos. Muitas vezes ela disse ao filho, Henry, nada nunca é realizado sem trabalho. Se eu apenas deixar para você a vontade de trabalhar, terei deixado a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. O maior valor da vida, foi minha mãe, disse Kaiser, quem primeiro me ensinou alguns dos maiores valores na vida. Entre esses, estavam o amor pelas pessoas e a importância de servir aos outros. Amar as pessoas e servi-las, ela costumava dizer, é o maior valor da vida. Henry J. Kaiser conhecia o poder da AMP. Ele sabia o que a AMP podia fazer pela vida dele e por seu país. Também conhecia a força da AMN. Durante a Segunda Guerra Mundial, construiu mais de 1.500 navios com tamanha rapidez que assombram o mundo. Quando disse, podemos construir um navio Liberty a cada 10 dias, os especialistas disseram, não dá para fazer isso, é impossível. Todavia Kaiser fez.
Quem acredita que não pode, repele o positivo, usa o lado negativo do seu talismã. Quem acredita que pode, repele o negativo, usa o lado positivo. Por isso precisamos ter cuidado quando usamos esse talismã. O lado da AMP pode trazer para você todas as ricas bênçãos da vida. Pode ajudá-lo a superar suas dificuldades e descobrir seus pontos fortes. Pode ajudá-lo a sair à frente de seus concorrentes e, como Kaiser, pode transformar o que outros dizem ser impossível em realidade. Mas o lado AMM é igualmente poderoso. Em vez de atrair felicidade e sucesso, pode atrair desespero e derrota. Como todo poder, o talismã é perigoso se não o usarmos corretamente. Como a força de AMM repele. Existe uma história muito interessante que ilustra como a força de AMM repele. Ela vem de um dos estados do sul. Lá, onde lareiras a lenha ainda são usadas para aquecer as casas, vivia um lenhador que também era uma pessoa mal-sucedida. Por mais de 2 anos, ele tinha fornecido lenha para um determinado cliente. Sabia que as toras não poderiam ter mais que 20 centímetros de diâmetro para caber naquela lareira particular. Em uma ocasião, o antigo cliente solicitou 3,5 metros cúbicos de madeira, mas estava ausente quando foi entregue. Ao chegar em casa, verificou que a maioria da madeira era maior que o tamanho especificado. Ele ligou para o lenhador e pediu para ter as toras de tamanho maior trocadas ou partidas. Não posso fazer isso, disse o comerciante de madeira. Custaria mais do que toda a carga vale. E com isso desligou. Então coube ao proprietário o trabalho de partir as toras. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Lá pela metade da tarefa, notou que uma tora específica tinha um buraco muito grande o qual alguém havia tapado. O proprietário levantou a tora. Ela parecia extraordinariamente leve e oca. Com um vigoroso golpe do machado, dividiu-a. Um rolo enegrecido de folha de estanho caiu de dentro dela. O dono da casa abaixou-se, pegou o rolo e desembrulhou-o. Para seu espanto, continha notas de $50 e $100 muito velhas. Lentamente, ele as contou. Eram exatamente $2.250. As notas evidentemente tinham ficado na árvore durante muitos anos, pois o papel era muito frágil. O dono da casa tinha a AMP. Seu único pensamento foi devolver o dinheiro ao legítimo dono. Pegou o telefone, ligou para o negociante de madeira e perguntou onde ele havia cortado aquela carga. Outra vez a AMM do lenhador afirmou seu poder repelente. Isso é assunto só meu, disse ele. Se você revela seus segredos, as pessoas sempre lhe traem. Apesar de muitos esforços, o dono da casa nunca soube de onde vieram as toras ou quem havia selado o dinheiro lá dentro. Agora, o ponto dessa história não reside na ironia. É verdade que o homem com a MP encontrou o dinheiro, enquanto o homem com a MM não. Mas também é verdade que ocorrem lances repentinos de boa sorte na vida de todos. No entanto, o homem que vive com a MM impedirá que lances de sorte o beneficiem. E o homem com a MP irá organizar suas atitudes de tal modo que transformará até mesmo lances de azar em vantagens. Na equipe de vendas da Combined Insurance, havia um homem chamado Al Allen. Al queria ser o astro de vendas da companhia. Ele tentava aplicar os princípios de AMP encontrados em revistas e livros inspiradores que lia. Leu um editorial da Success Unlimited intitulado Desenvolva a Insatisfação Inspiradora. Não muito tempo depois, surgiu a oportunidade de colocar em prática o que tinha lido. Ele teve um lance de azar. Aquilo lhe deu a oportunidade de organizar as atitudes para efetivamente poder usar o lado de AMP de seu talismã. Ele desenvolveu a insatisfação inspiradora. Em um dia gelado de inverno, Al varreu todas as lojas de um quarteirão de Wisconsin, chegou sem aviso prévio e tentou vender seguros. Naquele dia, não fez uma única venda. Claro que não ficou satisfeito. Mas a AMP de Al transformou essa insatisfação em insatisfação inspiradora. Por quê? Ele se lembrou do editorial que havia lido. Aplicou o princípio. No dia seguinte, antes de sair do escritório local, contou sobre o fracasso do dia anterior aos colegas vendedores.
Ele disse: esperem para ver. Hoje vou voltar para falar com esses mesmos clientes potenciais e vender mais seguros do que todo o resto de vocês juntos. E o notável é ao ter feito isso. Voltou para aquele quarteirão e procurou de novo cada pessoa com quem havia falado no dia anterior. Ele vendeu 66 novos contratos de acidente. Esse foi um feito incomum. E aconteceu devido ao lance de azar, de quando marchou através do granizo e vento durante 8 horas sem vender uma única apólice. Paul Allen conseguiu reorganizar suas atitudes. Conseguiu converter o tipo negativo de insatisfação que a maioria de nós sentiria em circunstâncias de fracasso semelhantes a que ele experimentara no dia anterior em insatisfação inspiradora que resultou em sucesso no dia seguinte. Paul tornou-se o melhor vendedor da companhia e foi promovido a gerente de vendas. Essa capacidade de virar o talismã invisível e usar o lado que tem a força de AMP em vez do lado que tem a força de AMM é característica de muitos do nosso pessoal realmente bem-sucedido. A maioria de nós fica inclinada a olhar para o sucesso como vindo de alguma forma misteriosa, por meio de vantagens que nós não temos. Talvez porque as temos, não as vemos. O óbvio é muitas vezes invisível. A AMP de todos os homens é a sua vantagem e não há nada de misterioso nisso. Henry Ford, depois de alcançar o sucesso, foi objeto de muita inveja. As pessoas achavam que era por causa da boa sorte, ou dos amigos influentes, ou do gênio, ou do que quer que julgassem ser o segredo de Ford, que por causa dessas coisas Ford fora bem-sucedido. E sem dúvida alguns desses elementos desempenharam um papel. Mas havia algo mais. Talvez uma pessoa em cada 100.000 soubesse o verdadeiro motivo para o sucesso de Ford, e essas poucas geralmente tinham vergonha de falar disso por causa da simplicidade da coisa. Um único vislumbre de Ford em ação irá ilustrar o segredo perfeitamente. Anos atrás, Henry Ford decidiu desenvolver o motor conhecido como 5A8, agora famoso. Queria construir um motor com os 8 cilindros moldados em um bloco único. Ele instruiu seus engenheiros para produzirem um projeto para tal motor. Todos os profissionais, sem exceção, concordaram ser simplesmente impossível moldar um bloco de motor a gasolina de 8 cilindros em uma só peça. Ford disse: produzam assim mesmo. Mas, responderam, é impossível. Mãos à obra, ordenou Ford, e fiquem nesse trabalho até conseguirem, não importa quanto tempo seja necessário. Os engenheiros foram ao trabalho. Não havia outra coisa a fazer se quisessem permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e não tiveram êxito. Outros 6 meses se passaram, ainda sem sucesso. Quanto mais os engenheiros tentavam, mais a coisa parecia impossível. No final do ano, Ford checou a situação com os engenheiros. Mais uma vez informaram que não tinham encontrado jeito de cumprir as ordens. Continuem trabalhando, disse Ford. Eu quero e vou tê-lo. E o que aconteceu? Bem, o motor não era impossível, é claro. O Ford 5A8 tornou-se o carro mais espetacularmente bem-sucedido na estrada, alçando Henry Ford e sua companhia tão à frente do concorrente mais próximo que levou anos para serem alcançados. Ele estava usando a MP. E o mesmo poder está disponível para você. Se usá-lo, se virar seu talismã para o lado certo, como Henry Ford fez, você também pode alcançar o sucesso em tornar realidade a possibilidade do improvável. Se você sabe o que quer, pode encontrar uma maneira de obter acento circunflexo. Um homem de 25 anos de idade tem pela frente umas 100.000 horas de trabalho, caso vá se aposentar aos 65 anos. Quantas de suas horas de trabalho vão ser avivadas pela força magnífica da AMP? E quantas delas terão a vivacidade nocauteada pelos golpes impressionantes da AMN? Mas como você vai proceder para colocar a AMP para trabalhar em sua vida, ao invés da AMN? Algumas pessoas parecem usar esse poder instintivamente. Quando tratou de desenvolver o carro da Ford, Henry Ford foi uma delas. Outras têm que aprender. Paul Allen aprendeu ao relacionar e assimilar o que leu em livros e revistas inspiradoras. Atitude Mental Positiva é um desses livros. Você também pode aprender a desenvolver a MP.
Algumas pessoas usam a AMP por um tempo, mas, quando sofrem um revés, perdem a fé nela. Começam bem, mas alguns lances de azar as fazem virar o talismã com o lado errado para cima. Não conseguem perceber que o sucesso é mantido por aqueles que continuam tentando com a AMP. São como o famoso cavalo de corrida John P. Grier. Ele era um puro sangue de grande promessa. A expectativa era tamanha que de fato ele foi criado, treinado e apresentado como o único cavalo com chances de vencer o melhor cavalo de corrida de todos os tempos, Manowar. Não deixe sua atitude mental torná-lo ultrapassado. Os dois cavalos finalmente se encontraram na Dwyer Stakes, em Aqueduct, em julho de 1920. Era um dia magnífico. Todos os olhos estavam cravados no ponto de partida. Os dois largaram parelhos. Estavam lado a lado na pista. Ficou claro que John P. Grier daria a Manowar a corrida de sua vida. Na marca de um quarto da corrida, eles estavam empatados. Na marca da metade. Na marca dos 3/4 ainda estavam emparelhados. No 8º poste, cabeça com cabeça. Na reta final, John P. Grier levantou a multidão. Lentamente ele abriu distância. Foi um momento de crise para o jockey de Manowar. Ele tomou sua decisão. Pela primeira vez na carreira do grande cavalo, o jockey chicoteou-o com firmeza na anca. Manowar reagiu como se o jockey tivesse ateado fogo à sua cauda. Disparou à frente e se afastou de John P. Grier como se o outro cavalo estivesse parado. No final da corrida, Manowar estava 7 corpos à frente. A coisa significativa do nosso ponto de vista foi o efeito da derrota sobre o outro cavalo. John P. Grier tinha sido um cavalo de grande espírito, sua atitude era de vitória. Mas ele ficou tão abalado com essa experiência que nunca se recuperou realmente. Todas suas corridas subsequentes foram tentativas fracas, hesitantes, e ele nunca mais ganhou. As pessoas não são cavalos de corrida, mas essa história faz lembrar de muitos homens que, nos anos 1920, começaram com uma atitude maravilhosa. Alcançaram o sucesso financeiro e então, quando sobreveio a depressão em 1930, experimentaram a derrota. Foram esmagados. Sua atitude mudou de positiva para negativa. Seu talismã passou para o lado gravado com a MM. Eles pararam de tentar, como John P. Grier, tornaram-se ultrapassados. Algumas pessoas parecem usar a MP praticamente o tempo todo. Outras começam e então desistem. Mas outras, a vasta maioria de nós, nunca realmente começam a usar o tremendo poder ao nosso dispor. E quanto a nós, podemos aprender a usar a MP, como aprendemos outras habilidades? A resposta, com base em nossos anos de experiência, é um definitivo sim. Esse é o tema deste livro. Nos capítulos que se seguem, vamos mostrar como isso pode ser feito. O esforço de aprender valerá a pena porque a MP é o ingrediente essencial em todo sucesso. Conheça a pessoa mais importante do mundo. O dia em que você reconhecer a MP por si mesmo será o dia em que conhecerá a pessoa mais importante do mundo. Quem é ela? Ora essa, a pessoa mais importante do mundo é você, no que diz respeito a você e sua vida. Dê uma olhada em si mesmo. Não é verdade que carrega um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e a MN do outro? O que exatamente é esse talismã, essa força? O talismã é sua mente. A MP é uma atitude mental positiva. Atitude mental positiva é a atitude mental correta. Qual é a atitude mental correta? Geralmente, é composta pelas características, mais, simbolizadas por palavras como fé, integridade, esperança, otimismo, coragem, iniciativa, generosidade, tolerância, tato, amabilidade e bom senso. A MN é uma atitude mental negativa. Tem características opostas à AMP. Após passarem anos estudando homens bem-sucedidos, os autores de atitude mental positiva chegaram à conclusão de que uma atitude mental positiva é o único e simples segredo compartilhado por todos eles. Foi a AMP que ajudou S. Bairro Fuller a superar as desvantagens da pobreza.
Foi a AMP que motivou Tom Dempsey, a despeito da perna aleijada, a chutar o mais longo gol de campo já feito em um jogo de futebol americano profissional. E com certeza foi uma atitude mental positiva que permitiu a Henry J. Kaiser construir um navio Liberty a cada 10 dias. Foi a habilidade de Al Allen em virar seu talismã com o lado certo para cima que o motivou a retornar aos clientes potenciais, os mesmos que o haviam recusado na véspera, e estabelecer um novo recorde de vendas. Você sabe como fazer seu talismã invisível trabalhar para você? Talvez sim, talvez não. Talvez você tenha desenvolvido e fortalecido sua AMP a ponto de a vida estar lhe trazendo todos os desejos que valem a pena. Mas, caso não, você pode e vai aprender as técnicas pelas quais pode liberar seu poder de AMP por meio da magia dela em sua vida enquanto continua a ler este livro. Uma atitude mental positiva, o que é e como pode ser desenvolvida e aplicada, é descrita em todo este livro. É o princípio essencial dos 17 princípios deste livro para alcançar o sucesso que vale a pena. A realização é conseguida por meio de alguma combinação de AMP com um ou mais dos outros 16 princípios do sucesso. Domine-os. Comece aplicando cada um deles à medida que reconhecê-los durante a leitura. Quando você tornar cada princípio uma parte da sua vida, sua atitude mental positiva estará na forma mais poderosa. E a recompensa será sucesso, saúde, felicidade, riqueza ou quaisquer metas definidas que você possa ter na vida. Essas coisas serão suas, desde que você não viole as leis da inteligência infinita e os direitos de seus semelhantes. Tais violações são as formas mais repulsivas de AMN. No capítulo 2, você encontrará a fórmula pela qual pode manter sua mente positiva. Domine essa fórmula, aplique-a em tudo o que faz e estará no caminho para a realização de cada desejo seu. 1, 2, 3, 4, 5. Piloto N1. Pensamentos pelos quais se guiar. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Essa pessoa é você. Seu sucesso, saúde, felicidade, riqueza dependem de como você usa seu talismã invisível. Como irá usá-lo? A escolha é sua. Sua mente é seu talismã invisível. As letras AMP, atitude mental positiva, estão gravadas de um lado e AMN, atitude mental negativa, do outro. Essas são forças poderosas. A AMP é a atitude mental correta para cada ocasião específica. Tem o poder de atrair o que é bom e belo. A AMN repele. É a atitude mental negativa que lhe priva de tudo o que faz a vida valer a pena. Autoquestionamento: como você pode desenvolver a atitude mental correta? Seja específico. Não culpe Deus por sua falta de sucesso. Como S. Bairro Fuller, você pode desenvolver um desejo ardente de ter sucesso. Como? Mantenha sua mente nas coisas que você quer e longe das coisas que não quer. Como S. Bairro Fuller, leia a Bíblia e livros inspiradores com uma finalidade. Peça orientação divina. Busque a luz. Autoquestionamento: você acredita que seja apropriado pedir orientação divina? Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou 6, 7, 8, 9. Maior para aqueles que têm a AMP. Às vezes o que parece adversidade revela-se como uma oportunidade disfarçada. Tom Dempsey descobriu isso como um aleijado. Autoquestionamento: você vai dedicar tempo para determinar como pode transformar adversidades em sementes de benefícios equivalentes ou maiores. Aceite a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. Aplique o maior valor da vida, amar as pessoas e servi-las. Como Henry J. Kaiser, você vai atrair grandes e generosas porções de sucesso. Você pode se desenvolver a AMP. Autoquestionamento: você vai procurar descobrir como pode desenvolver a AMP enquanto continua a ler este livro. Nunca subestime o poder repelente de uma atitude mental negativa. Ele pode impedir que lances de sorte na vida beneficiem você. Autoquestionamento: a AMP atrai boa sorte. Como posso desenvolver o hábito de AMP? Você pode lucrar com a decepção, se ela for transformada em insatisfação inspiradora com a AMP.
Como Al Allen, desenvolva a insatisfação inspiradora. Reorganize suas atitudes e converta o fracasso de um dia no sucesso do outro. Como você acha que pode desenvolver sua insatisfação inspiradora? Traga para a realidade a possibilidade do improvável pela obtenção da AMP. Diga a si mesmo o que Henry Ford disse a seus engenheiros: continue trabalhando. Autoquestionamento: você tem coragem para mirar alto e 10. Esforçar-se diariamente para manter sua meta diante de você. Não deixe sua atitude mental torná-lo ultrapassado. Quando você se tornar bem-sucedido e uma depressão ou qualquer outra circunstância desfavorável surgir, provocando perda ou derrota, haja com base no automotivador. O sucesso é atingido por quem tenta e mantido por quem continua tentando com a MP. Essa é a maneira de evitar ser esmagado. Princípios universais em formato AUTOMOTIVADOR. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior. A grandeza vem para quem desenvolve um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por quem tenta e continua tentando com a MP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática. 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 O maior poder do homem reside no poder da prece.